Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao curso da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu me chamo Hélio Maria e essa é a nossa 11ª aula. O assunto de hoje é no que consiste a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Bom, o próprio São Luís vai nos responder isso no Tratado da Verdadeira Devoção, lá no parágrafo 121, ele diz assim: esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de que por ela pertence inteiramente a Jesus Cristo. Então, o que nós vamos entregar nesta consagração? O nosso corpo com todos os membros e sentido, a nossa alma com todas as suas potências, os nossos bens exteriores que chamamos de fortuna, presentes ou futura, tudo isso passa a ser de Nossa Senhora. Então perceba bem, nós entregaremos a ela o nosso corpo com todos os seus membros e sentido. Isto eu acho maravilhoso, porque a consagração acaba sendo um auxílio da graça de Deus para nos ajudar, por exemplo, a viver bem a nossa luta pela castidade, por exemplo. Um dos sentidos do nosso corpo, qual que seria? Os olhos. Os olhos passam a ser de Nossa Senhora. Então, será que aquilo que eu ando vendo, assistindo, será que Nossa Senhora assistiria isto? Aquilo que eu ando ouvindo, será que Nossa Senhora ouviria isto? Aquilo que eu ando falando, será que Nossa Senhora falaria isto? Então isso é muito legal e isso é um grande auxílio da graça de Deus realmente, por meio desta consagração, que vai nos ajudar a viver bem e lutar para viver bem a nossa castidade. Inclusive até o tato, né? Tem muita gente que acha que não há importância em mortificar o tato. Inclusive São João da Cruz diz que nós não devemos dar ouvido para as pessoas que dizem que não precisam mortificar o tato, mesmo que essas pessoas elas ainda realizem milagres. Então a mortificação do tato também é importante para nós não cairmos naquilo que o santo chama de falsa amizade. De modo especial, São Francisco de Sales que fala sobre isso. A falsa amizade em que sentido? Uma amizade sensual e pegajosa, que toda hora se toca. Quantas pessoas caem no adultério, quantos pregadores caindo exatamente porque não tem essa mortificação aí também dos tatos. E além disso, nós entregamos a Nossa Senhora todos os membros com o seu sentido, o nosso corpo, mas além disso nós também entregamos os bens exteriores, mas também os bens interiores. E esse é o grande diferencial da consagração. São Luís chega até a dizer que esta consagração pede de nós algo que nem na vida religiosa pede. Na vida religiosa se pede aquilo que é exterior, a pessoa faz um voto, por exemplo, de pobreza. Mas esta consagração vai mais além, porque nós iremos dar também os bens espirituais. O que seriam os bens espirituais? Bom, o nosso Senhor foi muito claro lá em Mateus 6, no capítulo 19, quando ele diz: não ajunteis para vós tesouro aqui nessa terra, ajuntai-vos tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque aqui na terra a traça e o ferrugem corrói e os ladrões podem furtar. E esses tesouros espirituais, o que seria isso? São o valor das boas obras que nós realizamos. Você reza um texto, você ganha tesouro espiritual. Você reza o rosário, você ganha tesouro espiritual. Você vai à missa, você lê a palavra, você faz adoração. E esse tesouro, muitas vezes, nós queremos guardar por nós mesmos, e isso é um grande perigo, porque é aquela outra passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porém, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Por isso, o próprio São Luís chega a dizer por que tantas pessoas elas não crescem em graça, de sabedoria em sabedoria, de santidade em santidade, mas elas acabam caindo e perdendo todas essas graças, porque elas querem, por elas mesmas, guardarem esses tesouros e esquecem que nós trazemos esses tesouros extraordinários em vasos de barro. Mas quando você se consagra a Nossa Senhora, você entrega tudo a ela e ela então vai passar a ser a tesoureira e a administradora dos nossos bens espirituais. Ela que vai guardar, ela que vai velar, ela que vai cuidar para cada um de nós. Então isso é muito bonito, essa parte da consagração, porque entregando a ela, né, todos os nossos membros e todos os nossos sentidos, ela vai fazer com que
tudo isso seja usado para a maior glória de Deus, sobre a direção de Nossa Senhora. Então isso é algo que é maravilhoso. E o que mais nós damos a ela? A alma, com a sua potência, com a sua força, né? A nossa inteligência, a razão, tudo isso nós damos também à Virgem Maria. Veja que coisa bonita. Muitas vezes, né, não que isso seja o certo, mas parece que a razão quer ir contra a fé. A igreja nos ensina que a fé e a razão caminham junto. Quando eu entrego também minha alma, esse lado espiritual, minha vontade, a minha razão a Nossa Senhora, ela vai ajustar para que em mim a fé e a razão, eles também caminham de mãos dadas, como é aquilo que a própria igreja, então, ela nos ensina. Isto é algo que é extraordinário. Então não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora, não tenha medo de entregar tudo nas mãos dela. Então veja, tudo aquilo que nós temos também aqui natural, né? Uma casa, minha esposa, meus filhos, tudo isso também passa a ser de Nossa Senhora. Talvez você venha sofrendo tanto aí no casamento, talvez você venha sofrendo tanto com o filho, mas quando você se consagra a Nossa Senhora, por esse método, todos os seus filhos serão de Nossa Senhora, seu casamento será de Nossa Senhora, tudo passa a ser dela. E isso também é bonito porque vai nos levar a viver um desapego, né? O desapego das coisas, né? E isso é muito importante também. Por quê? Porque já dizia também o próprio São Luís Maria Grignion de Montfort que nós somos mais apegados a essa terra do que os sapos. E Nossa Senhora, por meio desta consagração, vai nos ajudar então a viver um desapego, não só naquilo que é natural, mas também naquilo que é sobrenatural, como as boas obras que nós ganhamos, né? Veja que coisa bonita, um fiel consagrado a Nossa Senhora por esse método, no final da sua noite pode se ajoelhar, fazer o sinal da cruz, agradecer a Deus e Nossa Senhora por todo o dia, e a Nossa Senhora pode dizer: aqui está, minha rainha, todos os tesouros espirituais que eu ganhei no dia de hoje, não por mim mesmo, mas pelo auxílio da tua graça. E eu dou à Senhora para que a Senhora possa usar para a maior glória de Deus. Isso é tão bonito porque resolve a queixa de Nossa Senhora lá em Fátima. Qual foi a queixa dela? Muitas almas vão para o inferno porque não há quem ora, não há quem se sacrifica por ela. Então, nesta consagração, você está abrindo mão até daquilo que é espiritual, os tesouros, o valor das boas obras. E São Luís fala que uma parte ela guarda para nós e uma outra parte ela aplica exatamente para a salvação das almas. Por isso, na minha opinião, lógico que pode ser sim que alguns consagrados de fato fazem isso, né? Mas na minha opinião, a maioria das vezes nós consagrados somos acusados, né, de não amar ninguém, de não ter caridade. Muito pelo contrário, a escravidão de amor nos mostra que um consagrado tem sim que ter a caridade se ele ainda não vive isso. Por quê? Porque Jesus foi muito claro também no Evangelho dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo próximo. Então o consagrado está dando a sua vida a Deus e também pelo próximo. Por isso São Luís fala que um dos motivos pelos quais nós deveríamos abraçar esta consagração é que o próximo será beneficiado também por esta consagração. Então, só resumindo e recapitulando, esta consagração consiste numa entrega total. Eu dou meu corpo com todos os membros e sentidos e eu dou a alma com toda a sua potência, que é a inteligência, a razão e a vontade. Isso é muito bom porque já dizia São Bernardo: desapareça a vontade própria e não existirá inferno. Santo Afonso Maria de Ligório diz que a santidade consiste em nos conformar com a vontade de Deus. Então, de fato, a consagração vai me ensinar a viver todos esses mistérios. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.